Uma fina camada de borracha contra o asfalto. E, no entanto, tudo depende dela. Eles são a única parte de um veículo que de fato toca o chão, a verdadeira alma do movimento. A cada ano, o mundo produz cerca de 2,5 bilhões de pneus, um volume que supera em mais de 7 vezes a população dos Estados Unidos. A jornada de um pneu começa com o látex branco, extraído de seringueiras em plantações tropicais. A partir dessa matéria-prima, dezenas de camadas são unidas para criar a estrutura que segura um carro de Fórmula 1 em uma curva de alta velocidade. Cada pneu é projetado para suportar calor, pressão e atrito ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Seja em um supercarro de 600 cavalos de potência ou em um sedã familiar, toda essa força se torna inútil sem um bom conjunto de pneus. Essa aparente simplicidade esconde um controle absoluto. É o pneu que determina a aderência em uma curva, a rapidez de uma frenagem e a estabilidade do veículo em pistas molhadas ou sinuosas. Por trás dessa peça de borracha opera uma indústria global presente em mais de 180 países, com milhares de fábricas trabalhando sem parar para atender a demanda de quase 1,5 bilhão de veículos em circulação. O setor movimenta uma quantia estimada em 320 bilhões de dólares, impulsionando uma demanda contínua por borracha natural, aço e materiais reciclados. No universo da Fórmula 1, o extremo se torna visível. Um conjunto de pneus dura apenas de 50 a 100 quilômetros, e alguns mal completam uma única volta antes de serem trocados. Nesse cenário, um bom pneu é a linha tênue entre a vitória e um acidente. É o que separa uma largada perfeita de uma derrapagem perigosa. E para além das pistas de corrida, a história continua. Pneus usados são reciclados e transformados em playgrounds, móveis e materiais de isolamento acústico, provando que sua jornada não termina quando a viagem acaba. Sua jornada não começa no calor da fábrica, mas no silêncio de um modelo digital. É neste ambiente virtual que a identidade de cada pneu toma forma, muito antes que qualquer material entre na linha de produção. Engenheiros calculam minuciosamente a geometria da seção transversal, a arquitetura das lonas, o padrão da banda de rodagem e a fórmula exata da borracha. A busca é pelo equilíbrio perfeito entre aderência ao solo, resistência ao desgaste, capacidade de carga e a supressão de ruído. Um projeto único é criado para cada aplicação, seja para carros esportivos de alta performance, caminhões de carga pesada ou para os veículos de passeio do nosso cotidiano. Absolutamente cada detalhe passa por simulações e testes virtuais exaustivos antes que o projeto receba a permissão para se tornar um objeto físico. É um líquido frágil escorrendo lentamente de uma árvore, e ainda assim é o começo de uma jornada de dezenas de milhares de quilômetros. Antes de tocar o asfalto, a história de um pneu começa com uma seiva leitosa e branca, gotejando da casca de uma seringueira. Este líquido de aparência delicada é, na verdade, a base de um dos materiais mais resistentes e resilientes já projetados pela humanidade. Em meio a densas plantações tropicais, trabalhadores habilidosos usam lâminas afiadas para fazer cortes precisos no tronco. A incisão deve ser profunda o bastante para alcançar os canais de látex, mas sem ferir a madeira logo abaixo. Se o corte for longe demais, a árvore para de produzir a seiva e pode morrer em questão de semanas. Gota a gota, o látex branco cai em pequenas tigelas presas à árvore, num ritmo lento e constante, como a pulsação silenciosa da natureza. O látex coletado é misturado com amônia para impedir sua coagulação e, então, transportado para as usinas de beneficiamento. Lá, ele é concentrado, estendido em lâminas finas e seco, até se transformar em folhas de borracha natural. Contudo, para a fabricação de pneus, apenas a borracha natural não é o suficiente. Para atender às exigências de durabilidade, resistência à abrasão e performance sob condições extremas, ela é misturada à borracha sintética, um material mais estável, desenvolvido por meio de processos petroquímicos. Diferente da borracha natural extraída das árvores, a versão sintética é criada em laboratórios através da polimerização, uma reação química que une pequenas moléculas como butadieno, estireno ou isopreno, extraídas do petróleo e do gás natural.
O resultado é um polímero flexível e durável, que mantém sua forma mesmo nos ambientes mais severos. Graças à sua força superior, resistência ao frio e performance contra o desgaste, a borracha sintética compõe mais de 60% do material em um pneu moderno. É o elemento central que permite a um pneu entregar um desempenho consistente ao longo de dezenas de milhares de quilômetros. Sua cor negra e profunda é uma ilusão, uma pele projetada para enfrentar o asfalto. Poucos imaginam que o tom escuro e característico dos pneus não é de forma alguma natural. Na sua forma bruta, a borracha tem, na verdade, uma tonalidade esbranquiçada. Para criar um material com a resistência necessária ao uso automotivo, os fabricantes combinam uma variedade de ingredientes. A mistura inclui borracha natural, borracha sintética, negro de fumo, óleos plastificantes, enxofre e uma série de aditivos especiais. Na etapa de mistura, mais de 30 componentes são cuidadosamente medidos e combinados. O negro de fumo é adicionado para aumentar a durabilidade e a resistência à abrasão. Os óleos plastificantes ajudam a borracha a se manter flexível e elástica em diferentes temperaturas, enquanto outros aditivos ajustam suas propriedades físicas, do ponto de fusão ao tempo de cura e dureza final. Quando os ingredientes estão prontos, são despejados em um misturador industrial de grande porte, que opera sob alta temperatura e pressão. Em poucos minutos, tudo se transforma em um composto de borracha espesso e totalmente preto. Mas a mudança vai além da aparência. Os aditivos interagem em nível molecular, reforçando a estrutura e tornando-a muito mais resistente. O composto é então laminado em mantas espessas, enrolado e enviado para a seção de resfriamento. Neste ponto, o material ainda não se parece com um pneu. No entanto, as características essenciais que o definem, como durabilidade, elasticidade e resistência à tensão, já estão sendo incorporadas em cada camada. Flexível como tecido, forte como aço. A alma de um pneu é uma união de opostos. O processo de construção dos componentes centrais começa com as mantas de borracha preta, tratadas para garantir uniformidade e resistência mecânica. Primeiro, a borracha passa por rolos que a achatam em camadas finas, que em seguida são enroladas de maneira uniforme. Sistemas técnicos garantem que não restem bolhas de ar ou dobras que possam comprometer a estrutura. Na etapa seguinte, uma camada de tecido sintético de alta resistência é revestida com borracha derretida em ambos os lados. Um sistema de calandragem aquecido aplica pressão e temperatura controladas, assegurando que a borracha adira de forma firme e homogênea a cada fibra de reforço. Ao mesmo tempo, fios de aço ultrafinos, delgados porém incrivelmente fortes, são dispostos em alinhamento paralelo. Esses fios são fundidos à borracha sob pressão intensa, criando a estrutura central do pneu. É esse reforço que permite ao pneu manter sua forma e operar com segurança, mesmo em altas velocidades. Todo o processo é gerenciado por tecnologia avançada, onde cada detalhe é cuidadosamente monitorado e ajustado. O resultado é um produto que não é apenas durável, mas projetado para segurança e desempenho consistente sob as mais diversas condições de direção. Onde o toque humano se retira, a perfeição mecânica assume o controle. Quando todos os componentes estão prontos, da camada de borracha hermética aos tecidos de reforço e cintas de aço, o processo de moldagem se inicia. Esses elementos são reunidos para dar vida à estrutura inicial do pneu, em uma sequência precisa de eventos. Sobre um grande tambor de metal giratório, um sistema de montagem automatizado entra em ação. Braços robóticos se movem em sincronia, seguindo instruções pré-programadas para executar cada tarefa com exatidão absoluta. Cada parâmetro, da pressão de rolagem à velocidade de rotação e tempo de prensagem, é rigorosamente controlado por um sistema digital central. Com a capacidade de montar dezenas de pneus por hora, toda a operação deve manter tolerâncias de 0,1 milímetros, um padrão quase perfeito na indústria da borracha. Cada camada de borracha é aplicada ao tambor por um sistema servomotorizado que a pressiona firmemente e a alinha com perfeição sobre as camadas anteriores.
Para evitar qualquer sobreposição ou enrugamento, sensores de força e câmeras industriais monitoram cada milímetro da superfície. Os dados de imagem e pressão são processados em tempo real, permitindo que o sistema ajuste instantaneamente a rotação, a força de prensagem e a velocidade de aplicação em cada ponto de contato. Assim que a estrutura bruta é montada, a fase seguinte começa. O corpo do pneu é inflado com ar comprimido e a pressão interna faz com que o invólucro de borracha macia se expanda, conformando-se precisamente ao seu formato final. Esta é a primeira grande transformação, uma coleção de materiais separados que se torna uma forma unificada e coesa. Sensores de pressão e scanners de formato acompanham cada mudança sutil, e qualquer deformação detectada interrompe o processo para correção imediata. Em apenas alguns segundos, o formato básico do pneu está completo. Uma estrutura ainda crua, mas promissora, pronta para a próxima etapa de sua transformação em um produto final, construído para força, precisão e durabilidade. É aqui que o pneu ganha sua identidade, esculpido não por ferramentas, mas pelo calor e pela pressão. Em linhas de produção de menor escala, a banda de rodagem, a superfície com padrões que toca o asfalto, por vezes é aplicada em uma etapa distinta, antes do pneu seguir para a fase de aquecimento. Neste método de prensagem a frio, uma máquina de prensa plana une firmemente a camada da banda de rodagem ao corpo cru do pneu, garantindo uma adesão segura antes do tratamento térmico. Contudo, nas fábricas maiores e mais avançadas, a banda de rodagem é moldada diretamente durante a vulcanização, um processo que combina maior precisão com eficiência de custos. O conjunto inteiro do pneu é posicionado dentro de um molde metálico de duas partes, que se fecha hermeticamente como uma gigantesca forma de waffle. No interior, padrões negativos complexos já definem o desenho exato da banda de rodagem. Quando o ciclo se inicia, o sistema aquece o molde a uma temperatura entre 162 e 180. Simultaneamente, ar comprimido ou um fluido superaquecido é injetado em uma câmara de ar flexível dentro do pneu, gerando uma pressão que o expande de dentro para fora. Sob essa força, a borracha amolecida se expande e preenche cada sulco fino do molde com firmeza, dando forma ao desenho final da banda de rodagem. O processo de vulcanização dura entre 10 e 15 minutos, variando conforme o tamanho e o tipo do pneu. Durante esse intervalo, uma reação química fundamental ocorre entre o enxofre e as cadeias de polímeros da borracha. As ligações moleculares são reforçadas e travadas, transformando a matéria macia e moldável em uma estrutura resistente e elástica. Esta etapa é crítica, pois define a força mecânica do pneu, sua resistência ao calor, a aderência à estrada e toda a sua vida útil. Ainda morno ao toque, ele parece pronto para o asfalto, mas sua jornada está longe de terminar. Assim que deixa o molde de cura, com a borracha ainda aquecida, o pneu é levado diretamente para sua área de inspeção de qualidade. Ali, ele enfrentará uma série de testes rigorosos antes de ser certificado para a estrada. Apesar de sua aparência impecável, um pneu só é considerado completo após superar essa última etapa de avaliações. A primeira prova é geométrica. Feixes de laser industriais varrem toda a sua superfície, verificando a circularidade, o alinhamento central e a espessura da peça. Até mesmo o menor desvio é suficiente para desqualificá-lo, encerrando sua trajetória na linha de produção. Em seguida, o pneu é montado em um eixo rotativo e inflado com ar comprimido, a uma pressão superior ao seu nível normal de operação. Este teste avalia a retenção de ar e a integridade estrutural sob estresse. Qualquer vazamento ou deformação anormal é instantaneamente sinalizado pelo sistema. Nas instalações mais avançadas, a tecnologia de raios-x é utilizada para examinar a estrutura interna, revelando áreas invisíveis a olho nu. Camadas desalinhadas, separações ocultas ou defeitos de adesão podem ser detectados de forma precoce e com altíssima precisão. Apenas os pneus que passam em todos esses testes recebem o selo de aprovação e seguem para o armazenamento, prontos para enfrentar o caminho à frente.
Um caminho onde velocidade, peso e pressão exigem nada menos que a perfeição. Nascem para resistir ao tempo e ao asfalto. Mas é justamente essa durabilidade que os transforma em uma herança tóxica. A cada ano, após percorrerem centenas de milhares de quilômetros, bilhões de pneus chegam ao fim de sua vida útil, acumulando-se em aterros ou sendo abandonados na natureza. Diferente de materiais biodegradáveis, sua decomposição natural é praticamente impossível. Sua estrutura abriga borracha sintética, óleos minerais e metais pesados, compostos de alta durabilidade que representam um risco a longo prazo para o solo, a água e o ar. Quando queimados em ambientes sem controle, eles liberam gases tóxicos, como dioxinas e benzeno. Expostos ao tempo, o vento e a chuva carregam seus microplásticos para os cursos d'água, que penetram silenciosamente nos ecossistemas e na cadeia alimentar. Para enfrentar esse desafio, diversas nações estão adotando tecnologias avançadas de reciclagem, transformando pneus velhos em matéria-prima para os novos. O processo começa com uma moagem mecânica que tritura os pneus descartados em finos grânulos de borracha. Em seguida, esses grânulos são submetidos a calor, pressão e aditivos químicos, um tratamento que restaura parcialmente suas propriedades originais. Essa borracha reciclada é tipicamente aplicada nas camadas internas de pneus novos, como o revestimento ou a almofada, onde não há contato direto com a superfície da estrada. O material reaproveitado compõe apenas de 10 a 20% de cada pneu novo. Ainda assim, a mudança é crucial. Ela diminui a dependência de recursos petroquímicos, reduz o volume de resíduos e, gradualmente, transforma um fardo ambiental em uma solução circular e sustentável. Na superfície, é apenas um círculo de borracha escura, girando em silêncio. Mas em seu interior, pulsa um universo de tecnologia invisível, uma complexa cadeia de inovações projetada com precisão absoluta. Apesar de ser apenas uma pequena parte de um veículo imenso, o pneu é o único elo fundamental entre toneladas de metal e a estrada. É o ponto de contato singular onde toda a engenharia do automóvel é posta à prova a cada segundo. Nesse pequeno trecho de material, o movimento nasce, a segurança se materializa e a performance encontra seu verdadeiro significado. Um lembrete de que as tecnologias mais cruciais são, muitas vezes, aquelas que mal notamos.